Amigos, a crise climática e o horário de verão. Eu sou o professor Sidney Martini, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e juntamente com o professor Nivaldo de Castro e Roberto Brandão, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, produzimos para poder trazer até vocês alguns elementos que expliquem o porquê algumas medidas poderão ser tomadas no setor elétrico que podem modificar o nosso dia a dia. Isso para que tenhamos condições de manter em condição segura o suprimento de energia elétrica para o país como um todo. Como todos vemos, os fenômenos climáticos estão se tornando cada vez mais extremos. Enchentes no sul, grandes queimadas ao longo do país todo, furacões lá no hemisfério norte, chuvas no deserto em volume muito superior ao habitual. Isso tudo mostra que o planeta como um todo experimenta momentos de ajustes, modificações em função ao seu comportamento. Pois muito bem, isso faz com que tomemos algumas medidas de precaução, nos preparemos para enfrentar possíveis situações de dificuldade em se ter disponível a energia elétrica de uma maneira costumeira. Pois muito bem, no Brasil, 50% da energia que é gerada, ela é feita através de usinas hidrelétricas. Para isso, há reservatórios de água, represas, existem fluxos de água nos rios que são aproveitados para gerar essa energia. No entanto, face a uma escassez de chuva que já vem se verificando neste ano e já se verificou em anos passados, nós temos que nos preparar porque, em determinados momentos, pode ser que não exista água suficiente para manter essa proporção de 50% de produção produzida com origem hidráulica. Nós complementamos a geração hidráulica com geração fotovoltaica, painéis solares, eólica, a força dos ventos, combustão através da queima de biomassa ou mesmo de gás, uma produção térmica, isso tudo para poder atender na quantidade e na qualidade a demanda do país inteiro. Nós temos, dentro do sistema elétrico, organismos que realizam estudos de curto, médio e longo prazos para que possamos tomar providências a tempo para que o abastecimento elétrico seja feito de maneira confiável como tem sido feito. Para isso existe o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é a entidade responsável por manter durante todos os dias do ano, durante todas as horas do dia, a energia elétrica fluindo através das linhas de transmissão de alta tensão que cobrem o país todo, as geradoras de energia hidráulicas, térmicas, solares, fotovoltaicas, e fazendo de uma maneira que seja condizente com a capacidade das linhas de transmissão e das subestações atenderem às demandas em cada local dentro do país. O nosso sistema elétrico é complexo. Nós temos 171.500 quilômetros de linhas de transmissão. Isso é suficiente para dar 4 voltas na Terra. Nós temos uma geração total de todas as fontes de 224.500 megawatts. Isso tudo equivale, tudo junto, a umas 15 usinas de Itaipu, fazendo essa equivalência de todas as fontes. Ora, o nosso sistema é o maior sistema integrado do mundo. Nenhum país tem um sistema interligado da maneira como o Brasil tem. Mas para que o ONS faça isso, existem estudos que são feitos numa empresa chamada EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, ligada ao Ministério de Minas e Energia, que se ocupa em fazer as previsões de curto, médio e longo prazo, e publicam, como sempre faz, um plano decenal de energia,
uma antevisão do que possa ocorrer nos próximos 10 anos. Esses estudos levam em consideração não somente as necessidades atuais, mas o crescimento da demanda. É previsto que entre 24 e 28, a demanda elétrica cresça no entorno de 13%. O crescimento deve refletir no crescimento também da geração e da disponibilização de energia elétrica. Operar um sistema desse tamanho apresenta algumas dificuldades. E quando algo se caracteriza como sendo de atenção necessária, é preciso que a população seja informada para acompanhar e colaborar na solução do problema. Foi assim que medidas como a bandeira tarifária vermelha, que já ocorreu neste ano, que nos cobra um pouco a mais na conta de luz para pagar os combustíveis das usinas térmicas que têm que ser ligadas em alguns momentos do dia para poder cobrir as necessidades das usinas hidrelétricas, pela não disponibilidade do volume de água suficiente para poder atender a demanda do país como um todo. Esses combustíveis custam e, portanto, é necessário arrecadar um pouco mais. Uma outra medida é o horário de verão. Isso significa mudar o relógio para que a gente possa antecipar alguns consumos da população em alguns estados do país, não em todos, de tal maneira que consumos que seriam feitos numa certa fase do dia possam ser feitos 1 hora antes. Por isso é que adiantamos o relógio 1 hora antes no horário de verão. E com isso, quando entra a iluminação pública, quando termina a geração fotovoltaica, parte do consumo já foi feito, porque os hábitos, de acordo com o relógio do horário de verão, consumiram essa energia num momento que não se soma à ponta natural de consumo do sistema. Os picos de consumo, normalmente, ocorrem no período da tarde, depois do almoço, quando se ligam todos os ar-condicionados. E por volta de 19 horas, quando entra a iluminação pública e ainda as fábricas e escritórios estão terminando a operação do dia. Esse é o motivo principal de uma possível aplicação de horário de verão. Há também a possibilidade de se solicitar que empresas, principalmente as indústrias, modifiquem o seu comportamento de consumo elétrico para poder não contribuírem nos momentos críticos com uma demanda excessiva no chamado horário de ponta. Esses aspectos acabam refletindo toda uma adaptação necessária para garantir o suprimento, não somente neste ano, mas nos próximos anos, uma vez que, se a crise climática perdurar por mais de um ano, teremos que nos preparar para enfrentar esse período de múltiplos anos. Diante disso tudo, é essencial a informação à população, antecipadamente, para que todos possam compreender as necessidades impostas pelo comportamento da natureza e, desapaixonadamente, possamos analisar, aceitar e contribuir para algumas medidas que possivelmente serão necessárias. Fica aqui, portanto, um convite a todos para que leiam esse artigo, A Crise Climática e Horário de Verão, que é disponível no site do GESEL. Obrigado a todos.